Nessa aula de número 12, nós estaremos falando sobre pronomes. Pronomes, ele é um assunto um pouco fácil se você tem uma boa bagagem em inglês. Mas nessa aula a gente vai conseguir sanar todas as suas dúvidas. Então, se você chegou até aqui, por favor, curta, comenta, compartilhe, se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito o professor aqui. Certo? Let's go! Qual é a diferença entre eles? Personal pronouns. Personal pronouns. Só pode usar se tiver conjugando um verbo na frase. Coloquei três frases básicas em que elas estão sendo usadas com o pronome pessoal. Então, nós temos I love you, I love you. Nós temos she hates me, she hates me, she hates me. Ou you listen to me, you listen to me, you listen to me. Ou seja, a partezinha que está em vermelho é justamente o quê? É justamente o pronome pessoal, né? Personal pronouns. I love you, she hates me, you listen to me. Ou nós temos também aqui o personal object, ou seja, só pode usar se não tiver conjugando um verbo na frase. Ou seja, se na frase não estiver conjugando um verbo, não usa personal pronouns, e sim personal object. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Na tabela à esquerda, desse lado de cá, nós temos os personal pronouns, o que significa I, you, he, she, it, we, you e they. Do lado de cá nós temos o personal object. Então nós temos me, you, him, her, it, us, you e them. Eita, professor, é basicamente a mesma coisa. Sim, porque essa é a ideia do inglês. Ele vai conjugar um verbo, a coluna esquerda. Ele não vai conjugar verbo, coluna direita. Basicamente é isso. Ou seja, se ele é o que pratica a ação ou se é aquele que recebe a ação. É essa a diferença desses dois aqui. Alright? Let's go. Eu posso, por exemplo, falar, I live with she. Não é diferente, né? Não é perceptível o erro, né? Então eu não posso falar que I live with she, ou seja, eu moro com she, eu moro com ela. Nesse contexto aqui, eu não posso usar o she, então eu deveria usar, no lugar de she, eu uso her. Então, vamos usar o que? I live with her. I live with her, né? Agora, we love he. Nesse caso, não temos como fazer isso também. Então, não podemos falar he após o verbo. Nós temos que usar o quê? No lugar de he, vai ser him. Então, we love him. We love him. We love him. E agora, I and she, né? Tipo, eu e ela. Nesse caso, a gente não tem um verbo. Nós temos uma conjunção, que é and, que é e, né? Para juntar os dois. Então, nesse caso, a gente não tem. Então, nesse caso, a gente não pode usar o que? Nem o I e nem o she. Qual usaríamos? Usaríamos os quais? Usaríamos, me, e para she vai ser her. Então, ficaria o quê? Me and her. Ou seja, eu e ela. Me and her. Já que não está conjugando um verbo. Let's go! Agora, o possessive pronouns. Só pode ser usado antes de substantivo. Quando você quer determinar esse substantivo aqui, que eu estou falando, pertence a essa pessoa. Então, nós temos, my, your, his, her, its, our, your, their. Basicamente são esses. Já do outro lado nós temos mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Então, basicamente, a gente tem a ideia de trabalhar se um vai ser
para falar a quem pertence o substantivo e o outro para quando não tiver o substantivo, ou seja, substitui o substantivo. Alright? A gente aprende muito na prática, né? Então, let's practice right now. Eu posso falar, por exemplo, a mesma frase de duas maneiras, né? Ou mais, óbvio, né? Mas vamos lá. This is my book. This is my book. This is my book. Ó, este é o meu livro. This is my book. Mas eu posso falar o quê? This book is mine. This book is mine. Você percebe que após o mine não tem nenhum substantivo? Olha aqui onde está o substantivo, tá vendo? Então, aqui ele está logo após o pronome possessivo. Alright? Então, this is my book. This book is mine. Agora, that is your house. That is your house. That is your house. Basicamente, aquela é a sua casa. Eu posso falar o quê? That house is yours. That house is yours. Ou seja, aquela casa é sua. Né? Eu posso falar assim, justamente. Na última frase, nós temos o quê? My car is white. My car is white. Né? Meu carro é branco. Agora eu posso falar o quê? Mine is white. Mine is white, né? O meu é branco. Mine is white. Alright? Basicamente é só essa forma de aprender sobre os pronomes que nós temos em inglês. Alright? So guys, that is all folks. See you next class.